Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai comparar 4 modelos básicos e ver qual que é a melhor opção para você. É assim, se você tivesse que escolher um modelo de entrada, economizando o máximo possível sem abrir mão de certos recursos, qual deles você escolheria? E aqui a gente tem o Motorola E6 Plus, o K12 Max, o A10 da Samsung e o M10 também da Samsung. E a gente vai começar pelo design. É muito difícil escolher qual que é o melhor design porque é uma coisa muito subjetiva. A gente tem o Motorola E6 Plus aqui, que é bem mais reflexivo, assim como o K12 Max. Enquanto o M10 e o A10 são muito parecidos visualmente, eles são mais sóbrios. Todos eles têm entrada micro USB, o que é uma tristeza, ainda mais que a gente está em 2019, né? E aqui a gente tem uma diferença importante, que o E6 e o K12 têm sensor de pressão digital aqui na parte traseira, e o A10 e o M10, todos eles contam com conector de fones de ouvido, e é importante mencionar que todos eles suportam 2 chips mais um cartão micro SD. Então você pode usar 2 chips ao mesmo tempo e um cartão micro SD sem comprometer o uso um do outro. Inclusive uma curiosidade, olha isso. É o som da nostalgia. Em relação às telas, todas elas são muito parecidas. Elas têm tamanhos que variam de 6.1 até 6.26, trabalham com resolução HD+, e todas elas contam com Notch. Então você não vai ganhar muita qualidade escolhendo uma marca e outra, porque apesar de todos eles, exceto o M10, contarem com IPS, a qualidade é basicamente a mesma. Então você não ganha trocando de marca ou de aparelho aqui. Então basicamente assim, você escolhe o tipo de Notch que você quer, porque os Notches aqui eles são um pouquinho diferentes um do outro, e será feliz, porque é a mesma tela. É um jeito fácil de dizer, é basicamente a mesma tela. E eu sei que é o seguinte, a gente fala muito aqui quando a gente analisa aparelhos mais caros, de telas Full HD, telas Quad HD até 4K, mas o fato de a gente dizer que as telas são muito parecidas não significa que serão telas ruins. Para a grande maioria dos usuários é uma tela que dá e sobra, assim, dá para consumir conteúdo sem problema nenhum. Então quando a gente fala HD+, por mais que tenha muito modelo aí que seja Full HD, Quad HD, não significa que você vai perder qualidade. Mesmo sendo modelos básicos, não tem nada que você faça com ela que você sinta falta de qualidade. Ainda que sejam telas inferiores ao segmento intermediário e avançado. Só que elas por si só são telas muito boas. Agora a gente vai falar da configuração, inclusive com uma curiosidade. O A10 desses 4 aqui é o que tem o chip mais poderoso. Todos eles têm alguma variação octa-core que tem Cortex A53, mas o A10 é o único que tem 2 núcleos baseados no Cortex A73. Só que é o seguinte, ele só chegou no Brasil na versão de 32 GB de armazenamento interno e 2 GB de memória RAM. Então, passar bem. Desses 3 que sobraram, o K12 Max e o E6 Plus têm o mesmo chip, que é o Helio P22, e o M10 aqui, ele tem um chip próprio da Samsung, que é um Exynos, mas todos eles têm um desempenho equivalente. Só que o E6 Plus, ele chegou no Brasil numa versão de 64 GB de armazenamento e 4 GB de memória RAM. Então dessa lista aqui, ele é o mais poderoso, e é o que vai durar mais tempo com o passar dos anos sem ficar lento, porque o armazenamento não vai te deixar na mão, e a memória RAM é boa o suficiente, ainda mais para o segmento básico. Em relação à qualidade de câmera, todos eles têm um sensor equivalente de uns 13 megapixels, e você não vai ganhar muito mudando de um para outro. Só que assim, tirando o A10 aqui, obviamente, todos eles têm um sensor de profundidade, o que ajuda na hora de você tirar fotos mais abertas, né, que ele consegue enxergar o que está onde. São câmeras que vão atender você muito bem, ainda que você não possa esperar muito, porque são modelos básicos, né? De qualquer forma, se a gente tivesse que eleger um campeão aqui, seria com certeza o K12 Max, porque ele tem um seletor de cenas muito preciso, e quando você tira uma foto, ele consegue mapear as coisas que ele não conseguiu ver pelo próprio sensor, que é o pós-processamento dele, que de todos aqui é o mais eficiente. A LG chama de inteligência artificial. É um seletor de cena que realmente faz diferença nesse comparativo aqui. E funciona muito bem, coloca ele na frente de todos os outros modelos. Aliás, o K12 Max ele ganha também porque ele tem uma frontal de 13 megapixels, enquanto é 8 megapixels aqui no E6 Plus e 5 megapixels no M10 e no A10. Então ele ganha tanto em câmera frontal por ter o sensor de profundidade ausente aqui no A10 e por ter um seletor de cenas com pós-processamento melhor, com uma câmera frontal que discutivelmente é melhor do que todos os outros. Agora, se você tivesse que escolher um último colocado desses aparelhos aqui em relação à câmera, o que seria? Exatamente, começa com A. Agora a gente vai falar de bateria. O E6 Plus ele tem uma bateria de 3.000 mAh, o A10 e o M10 tem a mesma bateria de 3.400 mAh e o K12 Max aqui ele tem uma bateria de 3.500 mAh. O fato de ter mais bateria não necessariamente significa mais autonomia, isso na maioria das situações, só que o K12 Max aqui ele tem um gerenciamento de bateria muito mais avançado. Então ele não só tem uma bateria maior, como essa bateria ela é mais inteligente. Não é a inteligência artificial da LG, mas faz com que ele dure mais tempo fora da tomada porque ele congela aplicativos que não estão sendo usados, né? Isso baseado no seu uso.
A única coisa que vale a pena ser mencionada é que, como a gente mostrou, o E6 Plus ele tem uma bateria removível. Eu não sei se isso é útil hoje em dia, mas vale a pena ser mencionado. Em relação aos extras, o M10 e o A10 nem mereceriam estar aqui porque eles nem sensor de impressão digital têm. Só que todos eles têm um kit relativamente completo de conectividade. Todos eles têm 4G com suporte a 2 chips, com suporte a cartão micro SD, rádio FM, GPS com GLONASS e Bluetooth. Ainda que o K12 Max se destaque por trazer Bluetooth 5.0, inclusive, curiosamente, que nem o A10, coisa que nem o M10 traz, que é muito esquisito. E o K12 Max se destaca também por trazer o padrão AC de conectividade Wi-Fi, coisa que nenhum dos outros três tem. Então ele é mais a prova de futuro, já que os roteadores hoje em dia eles já saem de fábrica com esse padrão. E realmente faz uma diferença quando você tem uma internet mais rápida. Então nesse ponto também o K12 ganha de novo. Agora vamos aos preços. O E6 Plus ele chegou no Brasil pelo preço sugerido de R$ 899, a versão de 32 GB com 2 GB de memória RAM. O que faz ele ser tão inútil quanto o A10, então nem considere comprá-lo. A versão com 64 GB de armazenamento e 4 GB de memória RAM está R$ 100 mais caro, com o preço sugerido anunciado no Brasil de R$ 999. E pelo que ele oferece, dentro dos preços praticados pelo Brasil, até faz algum sentido. E o K12 Max chegou pelo preço sugerido de R$ 1.199, fazendo dele o modelo mais caro da lista. Mas esses são os preços que eles chegaram no Brasil, então hoje você vai encontrar ele por valores muito mais baixos, em especial no nosso grupo de ofertas que você vai encontrar aqui embaixo, que a gente coloca preço sugerido de cada um deles, e você vai encontrar eles por valores muito mais acessíveis do que ele. Em alguns casos até metade do preço, dependendo do dia que você olhar. Então dizer qual que é mais caro e mais barato aqui não faz tanto sentido assim, porque os preços que você vai encontrar eles hoje não é os preços que a gente está usando aqui como referência. De qualquer forma, conte para nós qual que você mais gostou. Eu sei aqui qual que eu menos gostei, vamos ver se você consegue acertar aqui nos comentários e até a próxima!